Olhos abertos, sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todos os espectadores do programa Mente On. Para mim é uma satisfação muito grande estar falando com todos vocês. E vocês podem estar pensando, poxa, mas hoje não é terça? Claro, no dia 2 de abril foi comemorado o Dia do Autismo e também foi o feriado santo. Por isso que a gente adiou o programa da sexta-feira para hoje, terça-feira, dia 6 de abril. Então, excepcionalmente, nós estamos transmitindo, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, mas o nosso próximo programa vai ser na próxima sexta-feira, com as matérias naturais. Opa, até caiu aqui a agenda. Com as matérias naturais que vamos exibir todas as sextas-feiras, tá bom? Esse programa está muito especial. Nós estamos no mês de abril, um mês alusivo ao autismo, e estaremos hoje numa matéria muito especial com o Dr. Jorge Trajano, ele que é um grande neuropsicólogo, nos deu uma entrevista dentro do seu Centro Médico Mais Saúde, que fala muito sobre os autistas, as pessoas que eles atendem. Vocês vão ver aqui no nosso VT que existem várias modalidades onde o centro atende as crianças, os jovens, os adolescentes. Então, vocês vão ver e vocês vão até se emocionar com esse VT, tá bom? Antes de mais nada, eu peço para que vocês curtam o nosso programa, compartilhem com as pessoas que vocês sabem que vão se interessar bastante. Meu óculos está até embaçando aqui, né? Eu digo o seguinte, que talvez o grupo prioritário para ser vacinado deveria ser as pessoas que usam óculos, porque o negócio que embaça, né? Então, assim, pessoal, curte nosso vídeo, nosso programa, vai compartilhando, deixa aqui seus comentários, nós estaremos respondendo ao vivo, nós estaremos com uma pessoa muito especial aqui também, a doutora Maria de Nazaré, uma psicóloga também especialista em autismo, estaremos ao vivo com ela aqui no estúdio, respondendo suas perguntas, tirando as dúvidas que, porventura, vocês estejam colocando aqui nos nossos comentários, tá bom? Vocês estão dentro da nossa plataforma do Facebook On Jornal, uma das maiores plataformas de notícias digitais do Amazonas e do Brasil, e se vocês quiserem saber mais sobre notícias do Brasil, do mundo e do nosso estado do Amazonas, acessem www.onjornal.com ou então as nossas redes sociais, @onjornal. Também me sigam nas minhas redes sociais, Igor Queiroz Oficial, tanto Facebook, Instagram e YouTube. Nesse momento, nós vamos começar agora falando sobre o dia 2 de abril, um dia muito especial, que é um dia alusivo ao autismo, onde nós estaremos dentro do mês de abril celebrando esse momento muito especial. Mas, antes disso, nós gravamos uma entrevista muito especial com o Dr. Jorge Trajano, ele que é proprietário do Centro Médico Mais Saúde, e ele falará um pouco sobre tudo aquilo que ele proporciona aos seus pacientes, né, os pacientes autistas, os pacientes também de outras comorbidades, enfim, pessoas especiais, da mesma forma que ele vai estar tratando, ele vai estar falando um pouco mais das suas especializações. Então, assista comigo. Estamos aqui com o Dr. Jorge Trajano, ele que é o proprietário do Centro Médico Mais Saúde, e estamos em um período alusivo ao autismo. Dr. Jorge, primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade de a gente conhecer esse centro. A gente sabe que o centro ele é muito voltado às questões de saúde em geral, de um público em geral, mas que o senhor também atende o público de autismo. Me conta um pouco como é que aconteceu isso, como é que gerou o centro, se o senhor inicialmente estava pensando em atender público autista ou se realmente isso veio depois de certas circunstâncias, de certas necessidades que vieram aparecer e o senhor acabou também entrando nesse nicho.
Boa tarde, Igor. Boa tarde a você que nos assiste nesse momento, em qualquer horário, em qualquer momento, por qualquer canal da sua rede social. Quero primeiramente assim agradecer a presença de vocês aqui conosco no Centro Médico e agradecer também a Eni Frutuoso, jornalista incrível que faz um trabalho maravilhoso e cresce cada vez mais junto com toda a equipe. Claro. Então, o Centro Médico, Igor, ele surgiu daquele pensamento idealista logo que formei, de querer abrir o consultório, e aí chamei alguns amigos para dividirmos despesas. Então, hoje nós somos que começamos só com psicologia, para dividir despesas, mas hoje nós trabalhamos com a saúde mental em geral, mas também com outras áreas. Por exemplo, nós chamamos dermatologista na época para ajudar a atender crianças que apareciam ou adolescentes se sentindo feias, anoréticas, com bulimia, ou então dermatologista para cuidar da aparência cheia de espinhas dos adolescentes. Começou a entrar outros profissionais, o cardiologista para fazer o eletro e perceber que o adulto não tinha ansiedade, era ansiedade e não problemas do coração. Aí começamos a ter o psiquiatra, algumas pessoas com transtorno, e assim fomos recheando com outros profissionais. Então hoje nós somos uma empresa multiprofissional que atende na saúde mental, mas na área da saúde em geral. Nós temos pediatra, nós temos que a mãe traz no pediatra, independente de ser porque está apresentando algum problema. Fazer uma manutenção. Isso. Né? Então, nós temos vários profissionais, somos hoje 154 profissionais, 2 clínicas, uma no Vieira Alves, outra na Constantino Neri. Sofremos com a pandemia, éramos 4 clínicas e fechamos 2 durante a pandemia. Ninguém aguenta ficar tanto tempo assim fechado. Como outros exemplos Mas estamos na luta, acreditando. A filosofia é a mesma, nós procuramos ser parceiros dos nossos profissionais. E aí nós atendemos a população em geral. No meio do caminho surgiu uma amiga, Nazaré Pereira, que é psicóloga, e ela me indicou para trabalhar com autismo. E quando eu conheci o autismo, eu me apaixonei. Eu conheci o EAMA, depois eu comecei a participar de movimentos justamente nessa época de abril, onde há o dia 2 de abril, o Dia Mundial de Conscientização para o Autismo. E eu conheci o trabalho de várias instituições aqui em Manaus. Participei de uma caminhada junto com a esposa na época e me apaixonei. Eu não tenho filhos autistas, eu não tenho ninguém com PCD, mas me apaixonei pela causa. Doutor Jorge, dentro do período da pandemia, a gente sabe que a procura pela saúde mental ela aumentou muito, né, em regras gerais. Porém, ainda existem muitas pessoas com preconceito em relação a isso. Né, acabam sofrendo ali um pouco dos problemas de uma debilidade emocional, mas infelizmente não procuram ajuda. Na questão do autismo, na pandemia, essa procura, ela aumentou? É bem peculiar essa sua pergunta, porque assim, o autismo ele sofreu preconceito dentro do preconceito e vem sofrendo. Perfeito. Por exemplo, as mães não saem de casa com seus filhos autistas e morrem de medo, não da criança pegar a Covid, mas ela, cuidadora, que em 90% em geral são mulheres, né, mães, elas terem que de repente pegar a Covid, e como vai ser essa criança? Porque a maior dor de uma mãe de autista hoje é como esta criança vai virar adolescente, depois adulto, e se tiver uma perda, como nós tivemos várias perdas de pais, mães de autista, como essa pessoa vai sobreviver no mundo, neste mundo tão cruel? Se nós, adultos ditos normais, já sentimos muito o fato de estarmos trancados em casa, estando em isolamento social, imagina para o autista que não entende nada disso. Agora imagina mais ainda esse autista que perdeu a vida dos pais. Então nós temos autistas cujo pai faleceu, o casal faleceu, os cuidadores, a avó,
Já é difícil para ele entender o luto, imagina como entender que o pai se foi. Então nós temos vários autistas hoje em Manaus que sofrem com a pandemia ainda e sofrem 2 vezes. Aí sofre uma 3ª vez porque infelizmente hoje, Igor, o autista não é prioridade. O pai do autista, o cuidador, ele não é de nenhum grupo prioritário. Então tem grupo prioritário de todo jeito, mas não tem para o cuidador do autista. E aí ele sofre muito mais. Ainda bem que hoje as clínicas estão voltando. Eu aproveito para dizer assim, Igor, o Centro Médico Mais Saúde, ele conta com uma equipe de 154 profissionais, onde todos estão vacinados. E 90% já a segunda vez, a segunda dose. Um ou outro que possa ainda não ter tomado a segunda dose porque pegou Covid, porque estava resfriado no dia da vacina ou coisa assim, mas todos do centro médico estão vacinados. O que assegura, não quero ser melhor que ninguém, mas nos assegura, já que nós somos do grupo prioritário 4, por isso tivemos direito à vacina, do servidor da limpeza ao servidor da saúde lá em cima, na linha de frente. Então, não houve nenhum foi obedecido o cronograma de prioridade. E aí nos assegura, pelo menos, dar uma tranquilidade para que o usuário possa retornar a mãe, o pai do autista, aquele que quer ir no dermatologista, retomar as atividades normais médicas, de check-up, de início de ano, poder fazê-lo com tranquilidade e saber que vai ser bem atendido e também teremos todo o cuidado aqui na atenção. Perfeito. E o interessante é o seguinte, que como o senhor também atende o público em geral, vem os familiares trazer o autista e ele também pode aproveitar para trabalhar alguma coisa que seja necessária. Né? Quais são as áreas que o senhor atende aqui? O senhor é um neuropsicólogo, né? O senhor atende nessa área da psicologia também. O senhor me falou que também tem a área da psiquiatria. Nós temos salas aqui de fonoaudiólogo, né? Fisioterapia, nós temos o fonoaudiólogo, a nutricionista, nós temos o dermato e o pediatra. Então, uma série de áreas que
seja por trabalhar, fazer um trabalho multiprofissional, por exemplo, com um autista. Nós temos um trabalho multiprofissional do psicólogo, da psicopedagoga, a neuropsicóloga, a terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga e a nutricionista com seletividade alimentar, ou seja, várias áreas. Por isso, hoje nós somos considerados referência na área do autismo. Mas se a pessoa quer ir ao psiquiatra, independente de outro atendimento, ou no dermatologista, independente de outro atendimento, ele marca direto. E aí, para você que está nos assistindo, está curioso, 98435 9797 98435 9797. Tem rede social? Nós temos o Centro Médico Mais Saúde, CM Mais Saúde, no Instagram e o mesmo nome. Pessoal, nós tivemos um probleminha aqui, né? As pessoas entrando bastante e a gente acabou realmente travando o nosso vídeo. Então, enquanto a produção está fazendo aqui algo para que o nosso vídeo venha a ser exibido na íntegra, né? E vocês possam assisti-lo sem interrupções, eu quero agradecer demais a presença aqui. Olha só, vamos ver aqui alguns comentários. O Mark Aguiar, já pensou um autista sozinho no mundo? Meu Deus, realmente. O autista ele precisa ter um certo acompanhamento, né? Eu quero agradecer muito a nossa audiência, né? Nós estamos aí com centenas de pessoas nos acompanhando, e a isso, claro, nós estamos tendo algumas oportunidades de melhorias aqui, e nós vamos fazer isso para que vocês venham acompanhar o nosso vídeo na íntegra. A Micaela Lima falou, olha, verdade, doutor, infelizmente isso se tornou uma das questões sociais da atualidade a ser enfrentada. E hoje nós temos um período específico, alusivo ao autismo, né, que é o mês de abril. A gente sabe que o dia 2 de abril é o dia que comemora o dia do autismo, e a gente tem todo esse mês de abril para poder fazer campanhas, para fazer projetos, para mostrar, e esse aqui também vai ser um dos intuitos do nosso programa, nós mostrarmos cada vez mais, dentro do mês de abril, o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode ajudar. Tanto é que ainda hoje nós estaremos falando com a doutora Maria de Nazaré, especialista em autismo, sobre isso, sobre algumas questões muito importantes, algumas cidades que as pessoas têm, para que nós possamos saber um pouco mais e trabalhar um pouco mais na questão do autismo. O Nildo Silva colocou aqui, olha, um tema muito bom, inclusive, gostaria de saber da doutora o que ela tem a falar sobre a demissão desses 2 médicos. Olha, isso aqui é um assunto muito importante. A gente sabe que, ultimamente, né, recentemente, nós tivemos alguns médicos que foram demitidos, né, por causa do autismo. A gente vai estar falando aqui ao vivo
com a doutora Maria de Nazaré. Olha, são tantos comentários que eu até pulei aqui. A Jussara Mendes, não é? Muito importante abordar esse tema, que ainda é desconhecido por muitos, ok. Aldeita Franco de Figueiredo, bom ser divulgado para que todos saibam as limitações do autismo e saber lidar com situações. É verdade. Autismo, a pessoa é uma pessoa igual a todos nós, só que é uma pessoa que precisa um pouco mais de atenção, um pouco. Olha só, Maria do Carmo Rolim, doutora Nazaré Pereira, é top, é verdade. Marluce Benayon Alencar, né? Ela está dizendo aqui que não está conseguindo ver, mas nossa produção já está trabalhando no nosso vídeo, tá bom? Natana Monteiro, doutora Nazaré é maravilhosa, é verdade, é verdade. Franci Lima, doutora Nazaré, ela é top demais, olha. Um fã-clube aqui que tá em alta, muito bem, parabéns. Então, pessoal, eu convido mais uma vez vocês a acessarem as nossas redes sociais, @onjornal, tanto no YouTube, Facebook, Instagram, para que vocês possam ficar atualizados cada vez mais das notícias que acontecem em Manaus, no Amazonas, no Brasil e do mundo, e também acessar a nossa plataforma de notícias digitais, www.onjornal.com. Você pode acessar as minhas redes sociais, Igor Queiroz Oficial. Eu sou psicanalista e coach, especialista em emoções e comportamento humano, e nas minhas redes sociais eu estou constantemente falando sobre inteligência emocional, sobre relacionamentos, sobre emoções, sobre análise comportamental. Então, tudo aquilo que é referente sobre a mente, nós estaremos fazendo conteúdos. Inclusive, pessoal, eu sempre peço para que vocês aqui nos comentários, deixe para trazer uma sugestão que queira assistir aqui dentro do nosso programa, fique à vontade em escrever, em pedir, em solicitar, que nós analisaremos com muito carinho para poder atender a sua curiosidade, para atender o seu desejo. Tá bom, pessoal? Deixa eu pegar aqui o celular que caiu, vamos ver. Pessoa. Eu quero mandar um beijão grande para Ana Carolina Queiroz, está nos acompanhando ao vivo. A Cris Santiago também nos acompanhando ao vivo. Pessoas de Pernambuco que está acompanhando ao vivo também. Então vamos fazer o seguinte. O nosso vídeo, ele realmente, pelas pessoas, né, pela que nós tivemos uma gama muito interessante de pessoas que estão nos acompanhando ao vivo. E eu estou vendo que o fã-clube da doutora Nazaré está aqui louco para vê-la, né, ao vivo aqui, interagindo com a gente, respondendo as perguntas. Então, eu vou fazer o seguinte, não vou deixar para depois, não. Eu vou chamar logo essa grande profissional, essa profissional que há muito tempo está acompanhando de perto os autistas. Ela vai falar muito sobre esse segmento, né? É com muito orgulho e prazer, né, que eu chamo aqui ao vivo a nossa psicóloga especialista em autismo, a doutora Maria de Nazaré. Seja bem-vindo. Doutora, é um prazer, né? Eu queria que você, antes de mais nada, falasse um pouco mais sobre sua profissão, sobre seu trabalho. E quando você começar a falar um pouco sobre você, eu queria
Dr. Jorge Trajano, que é o proprietário do Centro Médico Mais Saúde, e estamos em um período alusivo ao autismo. Primeiro, muito obrigado por essa oportunidade de a gente conhecer esse centro. A gente sabe que o centro ele é muito voltado às questões de saúde em geral, de um público em geral, mas que o senhor também atende o público de autismo. Me conta um pouco como é que aconteceu isso, como é que gerou o centro, se o senhor inicialmente estava pensando em atender público autista ou se realmente isso veio depois de certas circunstâncias, de certas necessidades que vieram aparecer e o senhor acabou também entrando nesse nicho. Boa tarde, Igor. Boa tarde a você que nos assiste nesse momento, em qualquer horário, em qualquer momento, por qualquer canal da sua rede social. Quero primeiramente assim agradecer a presença de vocês aqui conosco no Centro Médico e agradecer também a Eni Frutuoso, jornalista incrível que faz um trabalho maravilhoso e cresce cada vez mais junto com toda a equipe. Claro. Então, o Centro Médico, Igor, ele surgiu daquele pensamento idealista de logo que for. Ele surgiu daquela Ok? Às 16 horas, toda sexta-feira. Tá bom? Então, mês de abril é um mês muito especial. É um mês que nós comemoramos ali o Dia do Autista, né, que é do dia 2 de abril. É um mês que existem vários eventos, né, existem várias programações. E nós estamos aqui falando com a doutora Maria de Nazaré, que inclusive ela nos trouxe algumas fotos que vocês vão ver de alguns eventos de uma corrida alusiva ao autismo que acontece todos os anos, mas infelizmente na pandemia nós não tivemos, né, nem em 2020, nem em 2021, mas eu tenho certeza que quando tudo isso passar, as nossas atividades voltarão ao normal. Doutora, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mente On, o programa que é transmitido exclusivamente na plataforma Facebook do Um Jornal, e você pode depois acompanhar o programa no YouTube Igor Queiroz Oficial ou na própria página do Facebook do Um Jornal. Tá bom, pessoal? Então, para a gente não demorar muito, porque eu sei que o fã-clube da doutora Maria de Nazaré é um fã-clube muito grande, que fica ali apreensivo para saber, para falar, para escutar um pouco, né, das maravilhas que ela fala sobre o autismo. Tá bom? Então, o nosso programa hoje está recheado de muitas notícias boas. E no final, nós vamos ter um vídeo, o vídeo que nós passamos no começo, que acabou dando uma travadinha por causa da nossa internet, nós vamos passá-lo no final do programa e você vai ver coisas muito interessantes do Dr. Jorge Trajano, ele que tem um centro especializado em atendimentos para autismo, que inclusive a doutora Maria de Nazaré também trabalha nesse centro, tá bom? Doutora, mais uma vez, muito bem-vinda. Né? A senhora que é especialista em autismo. Nós tínhamos falado antes, na nossa live anterior, que a gente acabou realmente sendo prejudicado pela internet,
mas nós estávamos comentando sobre o Dia do Autismo, né? Essa cor maravilhosa azul, que representa esse programa, esse projeto que a gente fala de acolhimento aos autistas, enfim, do Dia do Autismo. Explica novamente para as pessoas que estão acompanhando essa live, que não puderam nos ver na live passada, por que que o azul é a cor alusiva ao autismo. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada mais uma vez pelo convite. Né? As portas vão estar sempre abertas para a senhora, tenho certeza disso. E para nós que somos militantes da causa do autismo, isso é muito importante para nós. Temos um espaço para poder falar sobre esse tema que é tão importante, que é o autismo. Por exemplo, a cor azul acontece, por que é azul? Azul monitoria que nós tínhamos que de 4 crianças que nascem, uma é menina. Então, tem mais meninos autistas do que meninos. As últimas que se tem agora é que de cada 9 crianças que nascem, uma é menina. Então, nós temos mais meninos do que meninas. Então, por isso que a cor é azul e não rosa. Entendi. E assim, é muito interessante isso, né? De 10 pessoas que nascem autistas, 9 são meninos, uma é menina, né? E a senhora tinha até falado que isso é algo genético, que ainda não é explicável, né? Porque que a incidência é muito mais no segmento masculino do que feminino. Mas a gente vê também, né, algo que também a gente já falou, que é muito interessante, porque o Outubro Rosa, o símbolo do Outubro Rosa é um lacinho rosa, né, que é alusivo ao câncer de mama. O Novembro Azul é um lacinho azul, mas o símbolo alusivo ao autismo é um lacinho muito bonito, colorido, que é de quebra-cabeça, né? Por que é? Por que o símbolo é justamente esse laço colorido, que são dessas pecinhas de quebra-cabeça? Isso, realmente, Ivo. Simboliza realmente a questão da complexidade que é o mundo autista. Né? Então, esse transtorno, ele é muito complexo. Então, antes, no antigo DSM-4, se tinha várias nomenclaturas de autismo. Autismo leve, grave, moderado, áspero, infantil, degenerativo e outras coisas. Então, no DSM-5, eles tentaram pegar um monte de denominações e acoplaram num só, que seria transtorno do espectro autista, que a gente chama hoje de TEA. Né? Então, o que é TEA? Transtorno do espectro autista. E desse transtorno do espectro autista, nós temos 3 níveis. Agora, denominamos por nível. Nível 1, nível 2 e nível 3. O que vai ser esse nível 1? Nível 1 são aquelas crianças que têm menos comprometimento. Entre elas também nós temos o que chamamos de Asperger. Né? O que era Asperger? Asperger é o médico, pesquisador, né? Que pesquisou e descobriu, né, que tinha essas crianças com altas habilidades. Então, nós temos crianças autistas, tipo assim, com 2 anos, nunca foi para a escola e aprende a ler. Então, eles têm essa alta habilidade. Eles conseguem ler um livro muito rápido, decorar coisas. Sim, né? Isso, muito bem. Então, entra dentro do 1, que é o Asperger. Mas não quer dizer que todas as crianças leves, elas têm essa superdotação, vamos dizer assim. Né? Porque é aquelas crianças também que não têm essa superdotação, mas que eles conseguem compreender, ter um entendimento melhor do que os que são mais comprometidos. E nós temos o nível 2. Qual é o 2? É o que tem um comprometido, vamos dizer assim, mais comprometido um pouco. Já tem um comprometido maior, questão de comportamento, um pouco mais em relação à comunicação, que são as crianças que não são verbal. Aí vem o 3, que é o nível 3, são aquelas crianças que têm um maior comprometimento, ou seja, tem mais comprometimento em relação ao comportamento. São crianças que não são verbal e são crianças também que têm comprometimento com outras comorbidades. O que é isso? Essa criança ela tem autismo, mas ela não tem só autismo, ela tem outras comorbidades associadas. Ela pode ter um DM, que é uma doença, né, que vai complicar um pouco mais a questão do aprendizado. Então, são crianças que, sim, não vão falar, são crianças que não vão conseguir interagir como nós gostaríamos. Então, são crianças que têm um maior comprometimento e que, com certeza, precisam de um maior tratamento. São pessoas que sempre precisar de alguém para dar banho, para estar ali fazendo tudo por eles, né? Então, esse hoje é nível 1, 2 e 3, seria mais ou menos dessa forma. Aquelas crianças que elas são mais explosivas, mais enérgicas, né? Elas se expressam mais, elas são do nível 3, aquelas que gritam.
quer queira ou quer não, os adultos às vezes têm um pouco mais de dificuldade de poder centrá-las, deixá-las mais quietas no lugar. Elas são do nível 3? Nem sempre, porque tem crianças que podem ser um pouco agitadas, como eu falei para você, elas podem ter algumas comorbidades. Então, vamos supor, uma criança ela pode ter um autista leve, mas ela tem um TDAH. Entende? Um déficit de atenção. Então, ela tem um TDAH muito alto também, que ela que não para, né? Então, ela tem um autismo leve, mas tem essa questão que tem que ser trabalhada, que entra com uma outro CID. Pode ser uma criança também, de repente, que ela pode ter epilepsia. Então, eles podem ter autismo e mais uma outra doença associada. Perfeito. Então, quando a criança vai ao médico, o médico faz alguns exames justamente para detectar se ela tem alguma comorbidade. Porque é interessante falar para você, Igor, na nossa entrevista, que o autismo não se vai diagnosticar uma criança autista com exames, tá? Ela é totalmente clínica. Então, você vê, normalmente, os médicos especialistas, os neuropediatras que atendem essa demanda, só de ver a criança, eles têm algumas estereotipias, né? Então, que são o quê? Alguns balançar na mão, né? Eles gostam de fixar só para um lugar, eles brincam de maneiras diferentes. Tipo assim, ele pega um carro, ele brinca horas com a roda do carro, mas não sabe brincar, ou seja, não dá funcionalidade ao carro. Então, só essas crianças gostam de brincar empilhando, né? Ou dividem umas coisas só por cores, só por tamanho. Tem apego a alguns objetos, tipo, uma criança tem apego a um objeto, ela não larga para nada aquele objeto. Se largar aquele objeto, eles entram, chega até a se desestabilizar. Chora, e a mãe não sabe o que é. Então, assim, é muito complexo. Então, por isso que esse símbolo do lacinho mostra justamente a questão da complexidade. Só de fato, quem convive com a criança autista pode saber a dificuldade que lidar com essas crianças. Perfeito. Pessoal, eu tô olhando aqui, eu estou acompanhando aqui os comentários no celular, né, no Facebook, ao vivo aqui. Nós estamos falando diretamente dos nossos estúdios do On Jornal com a doutora Maria de Nazaré, especialista em autismo. E eu estou vendo aqui as pessoas comentando algumas coisas, né? Por exemplo, o áudio está bom, né, produção? Já está tudo tranquilo? Então, pessoal, vocês aqui que vão me sinalizar como é que está o programa. Se o áudio está bom, se a imagem está boa, tá ok? Então, não esqueçam de mandar os seus comentários aqui, falar o que vocês estão percebendo, se tem alguma coisa aqui que vocês querem, alguma dúvida, que é muito interessante. Isso é um assunto que muitas pessoas têm curiosidades, né? Tem até um nosso amigo aqui, ele está agoniado, ele quer a pergunta dele respondida. Nós vamos responder. Nildo Silva, ele está aqui doido para que a pergunta dele seja respondida, né? Eu quero agradecer demais a nossa grande audiência que nós estamos tendo, né, num assunto muito importante, né? Agradecer aqui a Aldeta Franco, a Alcione Araújo, a Leila Oliveira, né, o Nildo Silva, o Marcos Apurinã, a N Frutuoso, o Marco Aguiar. Tá bom, pessoal? Curtam nosso programa. É muito importante aqui para que o Facebook possa interpretar como um conteúdo de relevância. Compartilhe, porque é um programa muito interessante, é um assunto que as pessoas hoje estão realmente muito curiosas em saber, né, dos assuntos. Inclusive, é uma das perguntas que depois que eu vou fazer para a senhora, é a questão dos preconceitos, né? A gente sabe que hoje o número de autistas aumentaram consideravelmente, mas não é porque surgiu mais autismo, porque as pessoas estão mais conscientes dessa ajuda, né? Mas antes da senhora responder essa pergunta, tem um espectador nosso agoniado aqui, querendo que responda a pergunta dele, é o Nildo Silva. Ele botou aqui, olha, eu não ouvi minha pergunta sobre a demissão desses 2 médicos devido ao temporal que acaba tirando a transmissão do ar, né? Então, antes do nosso problema da internet, né, por causa das nossas chuvas, ele perguntou o seguinte: poxa, mas nós tivemos 2 médicos que foram demitidos, né? Isso foi até assunto, destaque aqui na imprensa nacional. Nós temos até aquele programa The Doctor, né, uma série de um médico que é autista, enfim. O que a senhora teve contato com esses 2 médicos? A senhora conhece? Qual a sua interpretação do que aconteceu com eles? A gente sabe que, inclusive, um deles não está mais aqui em Manaus,
né? Ele está em São Paulo. Inclusive, nós vamos fazer de tudo para trazê-lo aqui, uma matéria aqui sobre ele, né? Não perca, vai ser um programa excepcional dentro desse mês de abril, que é um mês alusivo ao autismo. Mas ele perguntou aqui, em relação a essa demissão, o que a senhora acha a respeito, né? Será que a gente estava comentando sobre a inclusão de crianças que são autistas nas escolas? Nós não temos hoje escolas específicas para atender autismo, né? Uma escola específica sobre isso. Existem as escolas que têm um programa de inclusão que vai acolhendo os autistas que vão aparecer. Mas e dentro das empresas, né? Nos hospitais, por exemplo, que demitiu o médico simplesmente porque ele era autista? O que a senhora acha sobre isso? Fica interessante. A gente tem que ouvir, na verdade, qual é o nosso amigo que fez a pergunta? Foi o Nildo Silva, nosso espectador, inclusive, todo o programa ele tá aqui com a gente. Ele botou até aqui, ó, tenho 2 amigos autistas e acho eles show de bola. Nildo, obrigado pela pergunta. Ela é relevante, essa pergunta, para você. E nesse momento que nós estamos vivenciando em relação ao mês alusivo ao autismo, é muito importante essa pergunta que ele colocou. Não podemos deixar passar em branco essa pergunta. Mas nós temos que ouvir os dois lados. Então, o que você colocou, isso é muito importante. Trazer para cá esses 2 profissionais que foram demitidos, para ver o que foi que aconteceu. Para nós entendermos o que aconteceu lá dentro, que fez causar a demissão dele. Que até então não é muito claro, né? E ouvir, e uma coisa, e ouvir também a empresa. Por que a empresa demitiu? Deve ter alguma justificativa, que com certeza não é plausível para a situação. Com certeza ali dentro deve ter acontecido alguma coisa que, né, não foi direcionado dentro daquilo que nós gostaríamos que fosse, que seria o caso da inclusão. Isso é muito importante, Nilton, e o nosso telespectador em relação a isso, em relação à nossa inclusão, começa desde a questão da nossa família. Às vezes nós questionamos tanto, Igor, a questão da inclusão com a sociedade, e às vezes na nossa própria casa, os pais, os familiares começam a ver com essa inclusão. Quando? Quando eles não incluem essas crianças no seu dia a dia. Né? Então, a criança autista, como você colocou agora, muito bem colocada, elas são inteligentes. Elas são super inteligentes. É muito gostoso. Depois que a criança se estabiliza, que ela consegue se comunicar, que ela consegue se organizar, não tem criança perfeita para se trabalhar. Né? Porque elas são muito metódicas. Então, é muito bom. Uma consegue aprender, elas são muito para trabalhar numa escola em tudo. Mas você tem que conhecer. Né? Conhecer até você chegar lá, é todo um trabalho para você chegar nessa situação. Mas, infelizmente, as pessoas hoje, elas estão muito, cada vez mais egocêntricas, mais egoístas, né? Não respeitam o espaço do outro, todo mundo para si, não consegue observar que as pessoas têm limitações, né? Então, nós temos que entender. Então, na escola, o que acontece? Tem que ser colocado na escola a questão das aulas adaptadas. Então, uma criança autista, se for uma coisa muito visual, por exemplo, essa é a nosso banner aqui. Uma criança autista muito visual, muita coisa para ela, não consegue entender, para ela tem que ser coisa muito simples. Então, na escola, tem uma atividade escolar, ela tem que ser adaptada para a criança. E isso, muitas das vezes, não está acontecendo pelos professores. Por quê? Porque eles têm que parar para planejar uma aula diferenciada, vamos dizer, para aquela criança. Perfeito. E ela começa aí. Quando a criança não consegue entender, ela começa no meio. Tem criança que chora quando quer ir para a escola. Aí a mãe, você está acontecendo algum bullying, estou maltratando meu filho na escola? Não, é porque ele está entendendo o que está acontecendo lá. Ele está entendendo que não é o mundo dele, né? Uhum. Então, os professores ainda, né? Estão ainda meio que buscando mais informações. Infelizmente, ano retrasado eu fiz uma entrevista também numa rede de TV também, e eu comentava isso, né? O professor dizia ainda, no século XXI, com tanta internet aí, o professor falar, dizer que não sei o que é autismo, não sei trabalhar com autismo. E as escolas hoje, na maioria das escolas, tem a disciplina que é a inclusão, né? Tem isso já na grade curricular, do nosso nível superior. Então, eu acho que isso é uma exigência também. Sim, né? É uma exigência. Então, ele tem que saber lidar com essa criança que vai ser depois um adolescente e depois vai ser um adulto. E esse adulto, mesmo ele sendo um adulto, que seja um adolescente ou um adulto que seja nível 1,
que são os leves que nós falamos, eles precisam de uma compreensão. Né? Então, a fala, como nós falamos, não é igual como eles entendem. E tem muita cautela no que se fala, no que se explica para eles. Porque eles são muito metódicos, eles são muito assim, no pé da letra. Você falar assim, ó, tipo, vai ter uma chuva de canivete. Ele não consegue entender que isso é uma metáfora. Entende? Ele sabe como é que vai ser chuva. Ele vai imaginar chuva de canivete. Né? Chuva de canivete. A minha irmã chegou comigo falando assim, do lago. Uma bombinha aqui, ela voltou. Então, uma mãe falou para mim, que ela falou assim, eu tô querendo voltar a estudar. E o filho dela falou assim, mas mamãe, você já cresceu, você não é mais criança. Ou seja, ele acha que vai para a escola, você é criança. Ele não consegue entender. Então, mesmo que sejam os adultos, ele tem essa dificuldade de entender, de compreender. Uma coisa muito clara aí, por exemplo, uma redação. Imagina você passa um texto, um concurso do vestibular, um concurso um trabalho desse, né? Sim. Tem aqueles textos que são 2 laudas e lá vai fazer interpretação. Aquilo é muito difícil para uma pessoa com autismo. Mas a interpretação de texto, né? Muito grande. Então, ela tem que ser quebrada, tem que ser no máximo, tipo assim, cada 6 linhas, cada parágrafo tem que ter uma pergunta, porque se você deixar muito tempo, é muita informação para ele. Então, começa por aí essa questão, tá bom? Não tem escola realmente para autismo e, de verdade, no fundo, não tem que ter uma escola para autismo. O que nós temos que ter é justamente espaço que possa ajudar os pais a entender, a saber lidar o manejo clínico dessa criança em casa. Para que essa criança depois ela seja o quê? Inserida na sociedade. Entendi. Só que essa sociedade, eles não estão conseguindo receber essas crianças, né? Estão muito atropelados e não conseguem dar espaço para essas crianças, para esses adolescentes ou para esse adulto. Então, em relação aos médicos, a gente não sabemos de fato o que aconteceu, mas realmente é uma coisa muito triste e lamentável, porque a gente fica pensando, e agora? A gente briga tanto, nós estamos brigando tanto para que os jovens autistas se entrem no mercado de trabalho e quando chegar dentro vai sofrer preconceito, vai sofrer bullying, e aí? Como é que fica? Nós não podemos conscientizar as pessoas. As pessoas que têm que se conscientizar. Nós sensibilizamos essas pessoas. A conscientização, ela é pessoal. Né? Uma coisa também que aconteceu, um dos casos de uma criança que eu atendi, que a professora não queria atender a criança, uma pessoa de matemática, que é muito complexo para uma criança autista, se ele não tiver habilidade para números, né? E aí eu falei, mãe, bora ver, vamos no Ministério Público. Ela foi no Ministério Público, teve audiência, a escola, o Ministério Público lá, né, da infância, inventou, falou, não, tem que adaptá-la para a criança. Você sabe o que aconteceu com o professor? Ele pediu demissão. Sério? Ele pediu demissão. Então ele falou assim, eu não sou obrigada a trabalhar com esse tipo de criança. Então ele saiu da escola. Ela veio comigo chorando. Então, o que nós podemos fazer? Nós, como profissionais. Então, está na mente da pessoa, no coração da pessoa. A gente não pode fazer uma pessoa, quem pode abrir o coração da pessoa e fazer com que essa pessoa seja mais humana. Né? Então, se ele não tem perfil, o que nós temos que fazer é começar a identificar. Se a pessoa não tem perfil, olha, eu não tenho perfil para trabalhar com criança especial, seja lá autista, seja lá Down, seja lá o que for, eu não tenho perfil. Pronto, então não vou, você não vai entrar na minha escola, então trabalhar com outra demanda, com outro tipo de atividade, que não seja com essas crianças especiais. Então, tem gente que insiste, não tem vocação para trabalhar com essa demanda, aceita porque quer trabalhar e quando chega na hora começa a fazer esses bullies, né? essas faltas de inclusão que acontecem. Então, realmente está muito longe ainda daquilo que nós queremos, que é inclusão de fato. O que nós temos hoje é uma sala de aula com um monte de crianças, mas não está acontecendo de fato a inclusão. A inclusão ela começa desde o processo de relação com as crianças que estão na escola, os alunos. O que seria o correto? O que seria o correto numa escola? Se na escola, eu como diretora, vai entrar uma criança autista, ou seja lá o que for, eu tenho primeiro que falar com meus alunos. Olha, vai entrar aqui a Maria, o Francisco, ele tem autismo, ele tem Down, ele é assim. O professor vai fazer um trabalho, seja lá a educação infantil com 4 aninhos, seja adolescente, seja o adulto. Então, vamos saber o que é autista, o que é síndrome de Down, o que é isso aqui, né? Para eles poderem conhecer. Para quando esse jovem, essa criança, entrar na sala de aula e já seja acolhido. Até para evitar aquelas brincadeirinhas. Sim, brincadeirinhas, né? E bullies, para preparar. Aí o que acontece? Falar com os pais também, porque tem muitas escolas. O que os pais mais queixam para mim? É que quando chega na escola, tem pai que, quando tem criança autista, fazendo um estereotipo, que eles ficam brincando assim, né?
Cada pessoas, os pais pedem, eles tiram o filho da escola. Ou então ele vai com a diretora e fala assim, olha, se você não tirar essa criança autista, eu vou tirar meu filho da escola. E às vezes a escola, muita escola particular, pública, não tem como acontecer isso. Mas nas particulares, por exemplo, o que acontece? Filho dizendo que não tem vaga. A mãe chega lá com sua criança autista para matricular, poxa, paizinho, mas está tudo lotado. E às vezes não é verdade, porque simplesmente eles não querem colocar essa criança lá. E às vezes tem que ter um mediador. O que seria esse mediador? Seria justamente essa pessoa que vai trabalhar com essa criança para poder entender, compreender no tempo dela. E aí a escola às vezes querem que o quê? Que o pai pague um valor a mais na mensalidade para compensar o mediador, onde isso não é. A escola que tem a criança especial, ela tem por direito, a criança tem por direito, isso é por lei, ter um mediador que possa ajudar essa criança para poder participar da aula. Perfeito. Doutora, eu realmente fico muito feliz e lisonjeado de estar conversando com a senhora, principalmente porque eu vejo que a sua profissão é algo que a senhora faz de coração. É o que a senhora faz de amor, com amor, né? A senhora não faz por dinheiro. Eu acho que talvez nem o dinheiro que a senhora recebe poderia pagar o trabalho, né? E a energia que a senhora desprende para acolher essas pessoas que precisam tanto. Então, assim, em nome da nossa sociedade, da nossa população, eu agradeço muito pelo seu serviço. Obrigada. A forma que a senhora conversa, a forma que a senhora fala, essa intensidade, a gente vê que realmente é de coração. E quanto que a gente precisa de pessoas assim, né, no mundo? A gente sabe que tem tantas pessoas que chegam em casa, às vezes cansadas, reclamando, exausto. Mas quando isso é de coração, a gente se sente muito feliz. Por mais que nós estejamos esgotados fisicamente, mas nós nos sentimos felizes e eu vejo essa felicidade nos seus olhos. E eu quero realmente lhe parabenizar muito. E eu vejo que as pessoas estão gostando demais aqui, sabe? Tem muitos comentários aqui. Vamos ler um pouco aqui, são dezenas de pessoas nos acompanhando. Olha só, a Leila Oliveira dizendo aqui, ó, tá ótimo o assunto. O Mark Aguiar, ó, transtorno de desenvolvimento grave que prejudica a capacidade de se comunicar e interagir. O transtorno de autismo afeta o sistema nervoso. O alcance e a gravidade dos sintomas podem variar amplamente. Os sintomas mais comuns incluem dificuldades de comunicação, dificuldades com interação social, interesses obsessivos e comportamentos repetitivos. Deu show. Rapaz, acho que eu vou trazer o Mark aqui, ó, para a gente conversar com ele também, que esse aqui domina do assunto, viu? Um abraço, Mark, tudo de bom para você. Alcione Araújo, dizendo que o áudio está muito bom. Isso aí, pessoal, eu quero realmente o feedback de vocês. Alina Brelas, dizendo aqui, ó, doutora Nazaré, parabéns pela contribuição. Rosileide Santos, está assistindo ao vivo. A Rosileide é uma pessoa muito especial, ela está em Olinda, Pernambuco, e nada mais é do que minha mãe. Então é o seguinte, se tiver somente uma pessoa assistindo, tenho certeza que é ela, porque eu não perdi um programa. Obrigado, Beijo, mãe. Beijo. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe, maninha. Nildo, falando aqui, ó, os dois amigos dele, autistas, são gente muito boas. A Eni Frutuoso, o autismo sempre vem acompanhado de retardo mental? Isso é uma pergunta que a gente vai responder já já. Tá bom? A Leila falando, autista precisa de rotina? Isso é uma coisa que a gente pode responder também. Né? Como o Marcos também perguntando aqui, ó, como é possível reconhecer crianças que têm autismo? Enfim, doutora, para a gente até responder algumas dessas perguntas, a gente sabe que uma das coisas muito interessantes que a senhora falou é que não existem lugares que são específicos para autistas. E as escolas precisam se adaptar. E quando a senhora falou o seguinte, olha, às vezes um texto muito grande para um autista interpretar é algo realmente que exige um certo trabalho, tem uma certa dificuldade. E a gente imagina pessoas, profissionais, que realmente são profissionais de sucesso, que têm autismo, como esses médicos, por exemplo. Imagina as provas que eles fizeram, as complexidades, o tanto que eles desprenderam energia, por mais que a gente saiba que às vezes o autista ele é um autodidata, né? Ele tem uma interpretação e uma compreensão muito rápida, mas eles precisam realmente de um certo esforço. Né? A gente vê a escola ela tendo uma certa flexibilidade para poder alcançar e até minimizar um pouco desse esforço com os autistas que elas têm dentro de sala de aula, ou não? O autista que precisa realmente se adequar às outras crianças que estudam naquela sala de aula.
Isso é muito relativo, viu, Igor? Eu já fui em escola, porque onde eu trabalho, a gente faz visita na escola. Então, tem escola, por exemplo, tem escola que eu já fui com serviço social, e chegando lá, a professora entra, ela deixa você assistir a aula dela, ela, por exemplo, ela busca, ela vê diretor pegando criança, porque, assim, é uma coisa importante você ter colocado essa questão da escola, que um telespectador, um participante nosso aí, perguntou como é que se identifica, né? Como é que faz o diagnóstico. Isso. O diagnóstico, como eu tinha falado anteriormente, ele é clínico, tá? Não existe nem exame para dizer se a criança é ou não autista, ela é clínica. Por quê? Porque as crianças elas têm as estereotipias, né? Que são... É considerado doença mental, como uma das espectadoras que fala, é considerado doença mental também? Não é. Tá? Então, quando tem a questão do doença mental, que chamam de DM, que tem um DM leve, também moderado e grave, ele vem com uma comorbidade, tá? Ele vem com uma comorbidade, e nesse caso são as crianças que entram dentro do nível 3, são as crianças que têm mais complexidade para entendimento, justamente por causa do DM que é acometido associado. Ele tem autismo e tem uma DM. Às vezes ele tem até 3, 4 siglas. Ele pode ter autismo, ele pode ter TDAH, ele pode ter epilepsia, né? Associado com essa doença. Porque até agora não sabe de fato o que é que causa a causa do autismo. Não se tem, né? Ele pode ser genético, que é um dos grandes que tem de familiar. Você pode ter alguém na família que tem autismo. Ele pode ser biológico, de repente ter contato, a mãe trabalhou com coisa química, alguma coisa assim, pode ter. Então, assim, a gente não tem até hoje uma coisa que se diga autismo vem disso aqui. São algumas especulações que ainda até agora precisam de muitos estudos. E uma coisa que é déficit também que nós temos hoje é uma questão de pesquisa. Nós temos que buscar mais a pesquisa, né? Buscar pesquisa para que, de fato, possa encontrar a causa do autismo e que a gente possa bloquear, vamos dizer assim, para que possa diminuir a quantidade de crianças afetadas com autismo, né? E uma coisa que você colocou muito bem também é dizer assim, hoje nós temos um grande número de crianças com autismo. Será que hoje tem mais autista do que antes? Não, não é isso. É porque realmente hoje os pais estão mais esclarecidos, né? Estão mais esclarecidos e com isso eles conseguem detectar. Nós temos hoje muitos pais, pessoas adultas que são autistas e que tem outro, né? Tem um outro, ou nem tem laudo, né? Hoje estamos buscando laudo e ninguém sabe por quê. Porque realmente não tinha esse conhecimento. Por exemplo, hoje que eu falo, em 2019, a Ciência ela capacitou os nossos pediatras. Então, os pediatras dos CAIC, por exemplo, eles foram capacitados com o MChat, que é um teste que é feito para criança, né, que é de rastreamento, que consegue identificar as crianças de 0 até 2 anos, se ela tem realmente tem ou não características de criança com autismo. E você, quanto mais cedo você identificando essas características, identificando esse autismo, mais precocemente você vai ter um tratamento e vai ter melhor sucesso no tratamento dessa criança. Nós temos 2 crianças, às vezes, com 7 anos de idade, fechando o diagnóstico. Então, olha o que se perdeu. O que é você conseguir com uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, ter um diagnóstico com autismo, e uma criança com 7 anos de idade? Qual melhor vai evoluir, vai ter melhor evolução no tratamento? Justamente a que começou precocemente. Sim. Então, por isso que se tem esse trabalho, para justamente as crianças chegarem no CAI, que as pediatras já começar a fazer essas avaliações, para que possam identificar e logo precocemente fazer o atendimento, tá? Em relação ao tratamento. Então, DM, que é a doença mental, autista não é doença mental. Ele tem apenas um transtorno, tá? E essa questão neurológica, que são algumas células que foram afetadas, e dependendo do que foi afetado, vai aparecer, como o nosso participante colocou ali, ele vai ter a questão do prejuízo, né? Questão de interação social. Então, as crianças, algumas delas se isolam, mas isso também não é de prática 100%. Você tem, tipo assim, 90% das crianças vão ter essas características de isolar, não querer abraço do pai, não quer afago, né? Mas você vai ter criança que é autista e que ela chega te beijando, te abraçando. E aí diz, mas ela não é autista? Não. Então, por isso que é a complexidade. Você não pode ter, como eu falei para você, eu atendo várias crianças que são gêmeas. Gêmeas. Agora, lógico, nunca tive gêmeas menina. Meus 3 crianças que eu tive gêmeos são meninos. Inclusive, eu tenho um que eu atendo que um é autista
e o outro não é. É o único caso que eu tenho, que um autista outro não é. Os outros todos são autistas. E mesmo sendo gêmeos, de placentas, iguais que se chama, né? Univitamina. Isso. Eles são autistas diferentes. Maneiras como eles têm, as características que eles têm, não é igual. Então, você tem que ver a questão da complexidade. Né? E a gente fica pensando, como é que esse pai, se uma criança autista em casa já é complexa, imagine duas. E eu tenho também mães que eu já atendi, que tem 3 filhos autistas. 3. 2 meninos e uma menina. Então, como é que uma mãe dessa vai ter vida social, gente? Como é que uma mãe dessa vai poder trabalhar com 3 crianças autistas em casa? Então, olha que nós precisamos, como esses pais precisam de apoio, de ajuda dos familiares, do esposo e da sociedade. Uhum. A gente vê muito, inclusive foi uma matéria de um jornal falando sobre famosos que são autistas. Né? A gente vê muitos famosos autistas que a gente nem sabe. Por exemplo, o jogador Messi, né, é autista, aquela cantora americana que ela tem acho que 50 anos, agora eu esqueci o nome dela, mas tem muita gente que é autista. Né? Esses médicos, por exemplo, que conseguiram realmente ter sucesso na carreira. Tem muitas pessoas que são autistas e que tiveram sucesso. Então, assim, não é o fim da linha. A gente precisa investir nos nossos filhos, mesmo sendo autistas, porque eles podem realmente seguir uma carreira de sucesso. Sim. E eu tenho também um participante que perguntou sobre a questão da rotina. Perfeito. Tá? Da rotina eu lembrei agora. Então, assim, eu já consegui, já chegou na minha mão criança não, adolescente com 13 anos de idade. Ou seja, fechou o diagnóstico cedo, mas devido a não termos lugar, espaço que atenda essas crianças na rede pública, né? Então, quando chega conosco, é um pouco tardio. Então, chegou conosco uma criança, uma adolescente de 3 anos de idade, que fazia uso de fralda, tanto para o xixi como para o cocô. 13 anos. Grave. Um severo. Que a mãe não tinha condições nem de andar com ele de ônibus. Para sair de casa, para ir para consulta, ele teria que ir de táxi. E para ir de táxi, ele gastava R$50 para ir, R$50 para voltar. Como é que uma mãe que recebe um PPC de um salário mínimo, e a consulta dele na época, pelo fato de ele precisar, era 2 vezes por semana. Ela falou, doutora, eu não posso vir 2 vezes, eu posso vir uma vez. Porque se eu vir 2 vezes, eu vou comer o quê? O que eu vou comer? Não tem. Eu lembro da minha casa, eu vivo do PPC dessa criança. Então, ele vinha uma vez, então ele tinha que ir de um carro e voltar de carro, porque não conseguia nem andar de ônibus, professor. Era desse que você colocou, que tem DM, tá? Um DM severo, associado junto com o autismo. Então, uma criança que a vida inteira vai precisar de um tutor, vai precisar de alguém para ficar cuidando dele, não tem condições. Então, quando chegou comigo, essa criança não comia, não tomava banho, não fazia nenhuma atividade, fazia cocô, xixi na fralda. E 1 ano e 6 meses, a mãe, seguindo todas as nossas orientações, no caso, da psicóloga, da nutricionista, porque para atender uma criança autista, não dá para atender só um profissional. É uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, né? Onde você vai precisar do neuropediatra, se for criança que seja autista, que não tenha nenhuma demência, nenhuma outra doença, nenhuma outra comorbidade que seja mais severo, você vai precisar ir para o psiquiatra, né? E aí você precisa de um psicólogo para trabalhar a questão justamente do quê? Das estereotipias, dos comportamentos, das birras, das crises nervosas que eles têm. Você vai precisar de uma nutricionista, que tem algumas crianças que elas têm tolerância à glúten, à caseína, que precisa ser trabalhado, tem que ter a nutricionista ou uma nutróloga. Uma nutróloga custa R$500 no curso do nutrólogo. Como é que eles vão conseguir um tratamento? Então, precisa dessa nutróloga. E aí você vai precisar também de uma psicopedagoga ou psicomotricista para trabalhar a questão, para poder começar a interagir na escola, para se adaptar. O que eu penso em relação à questão da inclusão? Nós teríamos que ter assim, mais espaço, onde essas crianças que precisam de maior, que são mais comprometidas entre o moderado e o leve, que seria o nível 1, 2, tivesse um lugar onde os pais pudessem colocar, e essas crianças pudessem ser trabalhadas, né? E esses pais fossem treinados, para que essa criança estivesse mais estabilizada, ela fosse incluída na escola. Né? Então, hoje nós temos, por exemplo, na Prefeitura de Manaus, nós temos o complexo, que fica lá perto da Sensa, que justamente é isso.
A criança vai para lá, que pensou muito comprometido, não dá para ficar na sala de aula, não se comunica, muito agitado, tanto professor de trabalho. Então, se a criança consegue, né, ser estabilizar, consegue ter continuidade, né? Consegue ter uma comunicação, aí a própria instituição encaminha para a escola. Né? E aí daí você vai dar continuidade à questão da inclusão. Doutora, caramba, tem muita pergunta aqui, infelizmente nosso tempo já está esgotado. Né? A senhora falando desse lugar de multidisciplinaridade que precisa ter para acompanhar uma pessoa que é autista, nós vamos encerrar o nosso programa com um vídeo falando sobre o Centro de Atendimento, né? Centro Médico Mais Saúde, que é do Dr. Trajano, onde a senhora também trabalha, né? A senhora também faz parte. E fica um convite também para a gente poder fazer aqui, quem sabe, uma roda de entrevistas com a senhora, com o Dr. Trajano, né? Desculpe, Trajano, e quem sabe a gente já trazer também algumas coisas sobre esses médicos que foram demitidos para a gente fazer realmente, e com um tempo até maior de responder todas essas perguntas aqui. Pessoal, eu quero agradecer demais a audiência de vocês, foi muito bom estarmos juntos, esse assunto muito importante, nesse mês tão especial. Eu quero agradecer demais aqui a doutora Nazaré por essa oportunidade, pelos esclarecimentos, pelo conteúdo riquíssimo que a senhora nos trouxe. Né? A gente fica até realmente lisonjeado de saber um pouco mais sobre isso. A gente acha que as coisas não são bem assim, que existem muito poucos locais que venham ajudar, que na verdade existe pela demanda, mas a gente sabe que nós não estamos parados. Né? Manaus, Amazonas não está parado, nós estamos fazendo o nosso melhor. As escolas estão buscando realmente esse acolhimento e é necessário isso. Né? E existem também os centros que atendem, tanto na questão da saúde física quanto da saúde emocional, que nós vamos passar o VT agora. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pela sua audiência, e nos encontramos na sexta-feira, às 16 horas. Então, vamos lá? Roda o VT. Mais saúde. Estamos aqui com o Dr. Jorge Trajano, ele que é o proprietário do Centro Médico Mais Saúde, e estamos em um período alusivo ao autismo. Dr. Jorge, primeiramente, muito obrigado por essa oportunidade de a gente conhecer esse centro. A gente sabe que o centro ele é muito voltado às questões de saúde em geral, de um público em geral, mas que o senhor também atende o público de autismo. Me conta um pouco como é que aconteceu isso, como é que gerou o centro, se o senhor inicialmente estava pensando em atender público autista ou se realmente isso veio depois de certas circunstâncias, de certas necessidades que vieram aparecer e o senhor acabou também entrando nesse nicho. Boa tarde, Igor, boa tarde a você que nos assiste nesse momento, em qualquer horário, em qualquer momento, por qualquer canal da sua rede social. Quero primeiramente assim agradecer a presença de vocês aqui conosco no Centro Médico e agradecer também a Eni Frutuoso, jornalista incrível que faz um trabalho maravilhoso e cresce cada vez mais junto com toda a equipe. Claro. Então, o Centro Médico, Igor, ele surgiu daquele pensamento idealista de logo que formei, de querer abrir o consultório, e aí chamei alguns amigos para dividirmos despesas. Então, hoje nós somos que começamos só com psicologia para dividir despesas, mas hoje nós trabalhamos com a saúde mental em geral, mas também com outras áreas. Por exemplo, nós chamamos dermatologista na época para ajudar a atender crianças que apareciam ou adolescentes se sentindo feias, anoréticas, com bulimia, ou então dermatologista para cuidar da aparência cheia de espinhas dos adolescentes. Começou a entrar outros profissionais, o cardiologista para fazer o eletro e perceber que o adulto não tinha ansiedade, era a ansiedade e não problemas do coração. Aí começamos a ter o psiquiatra, algumas pessoas com transtorno, e assim fomos recheando com outros profissionais. Então hoje nós somos uma empresa multiprofissional
que atende na saúde mental, mas na área da saúde em geral. Nós temos pediatra, nós temos que a mãe traz no pediatra, independente de ser porque ele está apresentando algum problema. Fazer uma manutenção. Isso. Então, nós temos vários profissionais, somos hoje 154 profissionais, 2 clínicas, uma no Vieira Alves, outra na Constantino Neri. Sofremos com a pandemia, éramos 4 clínicas e fechamos 2 durante a pandemia. Ninguém aguenta ficar tanto tempo fechado. Assim como outros exemplos Mas estamos na luta, acreditando. A filosofia é a mesma, nós procuramos ser parceiros dos nossos profissionais. E aí nós atendemos a população em geral. No meio do caminho surgiu uma amiga, Nazaré Pereira, que é psicóloga, e ela me indicou para trabalhar com autismo. E quando eu conheci o autismo, eu me apaixonei. Eu conheci o EAMAR, depois eu comecei a participar de movimentos justamente nessa época de abril, onde há o dia 2 de abril, o Dia Mundial de Conscientização para o Autismo. E eu conheci o trabalho de várias instituições aqui em Manaus. Participei de uma caminhada junto com a esposa na época e me apaixonei. Eu não tenho filhos autistas, eu não tenho ninguém com PCD, mas me apaixonei pela causa. Doutor Jorge, dentro do período da pandemia, a gente sabe que a procura pela saúde mental, ela aumentou muito, né, em regras gerais. Porém, ainda existem muitas pessoas com preconceito em relação a isso, né, acabam sofrendo ali um pouco dos problemas de uma debilidade emocional, mas infelizmente não procuram ajuda. Na questão do autismo, na pandemia, essa procura, ela aumentou? É bem peculiar essa sua pergunta, porque assim, o autismo ele sofreu preconceito dentro do preconceito e vem sofrendo. Perfeito. Por exemplo, as mães não saem de casa com seus filhos autistas e morrem de medo, não da criança pegar a Covid, mas ela, cuidadora, que em 90% em geral são mulheres, né, mães, elas terem que de repente pegar a Covid. Como vai ser essa criança? Porque a maior dor de uma mãe de autista hoje é como esta criança vai virar adolescente, depois adulto, e se tiver uma perda, como nós tivemos várias perdas de pais, mães de autista, como essa pessoa vai sobreviver no mundo, neste mundo tão cruel? Se nós, adultos ditos normais, já sentimos muito o fato de estarmos trancados em casa, estando em isolamento social, e imagina para o autista que não entende nada disso. Agora imagina mais ainda esse autista que perdeu a vida dos pais. Então nós temos autistas cujo pai faleceu, o casal faleceu, os cuidadores, a avó. Já é difícil para ele entender o luto, imagina como entender que o pai se foi. Então nós temos vários autistas hoje em Manaus que sofrem com a pandemia ainda e sofrem 2 vezes. Aí sofre uma 3ª vez, porque infelizmente hoje, Igor, o autista não é prioridade. O pai do autista, o cuidador, ele não é de nenhum grupo prioritário. Então tem grupo prioritário de todo jeito, mas não tem para o cuidador do autista. E aí ele sofre muito mais. Ainda bem que hoje as clínicas estão voltando. Eu aproveito para dizer assim, Igor, o Centro Médico Mais Saúde, ele conta com uma equipe de 154 profissionais, onde todos estão vacinados. Olha, que legal. E 90% já a segunda vez, a segunda dose. Um ou outro que possa ainda não ter tomado a segunda dose porque pegou Covid, porque estava resfriado no dia da vacina ou coisa assim, mas todos do centro médico estão vacinados. O que assegura, não quero ser melhor que ninguém, mas nos assegura, já que nós somos do grupo prioritário 4, por isso tivemos direito à vacina, do servidor da limpeza ao servidor da saúde lá em cima, na linha de frente. Então não houve nenhuma maracutaia, apenas foi obedecido o cronograma de prioridade.
E aí nos assegura, pelo menos, dar uma tranquilidade para que o usuário possa retornar, a mãe, o pai do autista, aquele que quer ir no dermatologista, retomar as atividades normais médicas, de check-up, de início de ano, poder fazê-lo com tranquilidade e saber que vai ser bem atendido e também teremos todo o cuidado aqui na atenção. Perfeito. E o interessante é o seguinte, que como o senhor também atende o público em geral, vem os familiares trazer o autista e ele também pode aproveitar para trabalhar alguma coisa que seja necessária, né? Quais são as áreas que o senhor atende aqui? O senhor é um neuropsicólogo, né? O senhor atende nessa área da psicologia também, o senhor me falou que também tem a área da psiquiatria. Nós vimos que temos salas aqui de fonoaudiólogo, né? Fisioterapeuta. Nós temos o fonoaudiólogo, a nutricionista, nós temos o dermato, e o pediatra. Então, uma série de áreas que, seja por fazer um trabalho multiprofissional, por exemplo, com o autista, nós temos um trabalho multiprofissional do psicólogo, a psicopedagoga, a neuropsicóloga, a terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga e a nutricionista com seletividade alimentar, ou seja, várias áreas. Por isso, hoje nós somos considerados referência na área do autismo. Mas se a pessoa quer ir ao psiquiatra, independente de outro atendimento, ou no dermatologista, independente de outro atendimento, ele marca direto. E aí, para você que está nos assistindo, está curioso, 98435-9797. 98435-9797. Tem rede social? Nós temos o Centro Médico Mais Saúde, cm.maissaúde, no Instagram, e o mesmo nome, cm.maissaúde, @gmail.com, nosso e-mail. Você pode nos encontrar no Face, fazer o contato e marcar sua consulta em qualquer uma das redes sociais. Perfeito. Doutor Jorge, o profissional que trabalha com autista tem que ter um preparo muito maior, né? Ele precisa ter, talvez, preparos específicos, preparos além ali do que aquelas outras pessoas que trabalham com o público em geral tenham que ter, né? Essa preparação, essa questão do profissionalismo. É uma coisa que vocês exigem muito dos profissionais aqui antes de trabalhar. Sim, e inclusive o paciente também. A mãe do autista hoje, porque o autismo é algo relativamente novo, mas a mãe do autista, ela também cobra o melhor para o seu filho. Assim como você escolhe a melhor escola para colocar o seu filho, aquilo que lhe é possível naquele momento, também acontece na hora de escolher o melhor profissional. E aí nós temos que ter uma qualificação cara, os métodos, as atividades. Por exemplo, hoje, um profissional que trabalha na área do autismo, Igor, ele tem que ter uma boa formação. Então, às vezes, nós trazemos profissionais de São Paulo para dar um curso, por exemplo, agora no método ABA, que é o método do momento. Mas eu tenho profissionais que têm método Teacher, Flow Time, vários outros métodos que são usados para fazer o tratamento em autismo. Então é essencial hoje, Manaus já conta com muitas clínicas aqui em Manaus que começam a se dotar desta qualificação também, e o centro médico não fica atrás. Nós temos vários profissionais qualificados para fazer um atendimento tão bom quanto hoje, até pouco tempo se fazia indo para São Paulo. Então hoje aqui em Manaus nós já temos. Agora temos algo interessante, Igor, que se você me permite, eu queria falar. Nós somos uma clínica privada, mas como eu disse no início, é meio cooperativa, nós nos juntamos, pagamos as despesas. Então eu não viso ganhar dinheiro com os colegas. Eu não sou uma empresa comum, nós somos como se fosse uma cooperativa. Eu ganho dinheiro fazendo meus atendimentos com os meus pacientes. Então nós funcionamos meio que como se fosse uma cooperativa. E dentro desse trabalho, todos os anos, nós criamos um prêmio desde 2018. É o prêmio Destaques do Ano no Autismo. Quando chega em agosto, e que ele é dado agora em abril. Em agosto nós damos o prêmio Destaques do Ano na Psicologia. E assim a gente premia profissionais daqui da clínica e profissionais de fora que trabalham aqui em Manaus na causa. Perfeito. E o autismo nos chamou muita atenção porque em 2018 faleceu um grande, um cidadão dedicado à causa autista, que foi o Adalto, presidente do Instituto do Autismo no Amazonas, o IAAM. E o Adalto, quando veio a falecer, nós resolvemos homenageá-lo criando o prêmio do autismo. E desde 2018 a gente premia 10 pessoas que se destacaram na cidade de Manaus
Perfeito. Né? Este ano nós faremos a entrega desse prêmio no dia 30 de abril. E aí eu quero anunciar aqui em primeira mão, uma das premiadas deste ano é a nossa querida Eni Frutuoso. Olha, é o que legal. primeiro anúncio divulgado de um destaque do ano. Então, por todo o seu trabalho, Eni, por toda a sua dedicação e por todo o crescimento da empresa, nós queremos anunciá-la como uma das homenageadas este ano por se dedicar à causa do autismo. Tá bom? Então é com grande satisfação que eu comunico que a Eni Frutuoso é uma das indicadas desse ano. Para quem não sabe, a Eni Frutuoso é a grande matriarca do On Jornal, né? A idealizadora do projeto Mente On. Eu tenho certeza que esse prêmio que o senhor está dando para ela, né, é um prêmio que realmente de bastante relevância para uma pessoa realmente merecedora. Doutor Jorge, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, a sua disposição e principalmente por o senhor estar atuando, quer queira, quer não, numa causa tão nobre, né? E no caso do autismo, são pessoas que realmente têm uma carência de atenção maior, de cuidados específicos, né? E eu sei que não é fácil estar diante de um projeto para que essas coisas elas venham a acontecer e principalmente nesse período tão desafiador, né? O período da pandemia, onde o senhor mesmo falou que o senhor tinha 4 clínicas, tiveram que fechar 2, mas mesmo assim o senhor permanece com o projeto de pé. Então, eu quero lhe agradecer muito em nome do programa Mente On, em nome da nossa plataforma On Jornal, né? E ficamos sempre à disposição aqui para que esse espaço fique aberto quando o senhor precisar, se o senhor quiser divulgar alguma coisa dentro da sua área de atuação, nós estaremos de porta aberta. Tá bom? Eu aqui agradeço, em nome do Centro Médico, em nome da população autista, e eu queria finalizar dizendo assim para você. Eu tive 2 vezes Covid. Numa delas estive muito mal, bem próximo da morte. Eu cheguei a me despedir. Então eu quero me dirigir a você que está nos assistindo agora. A você que talvez tenha perdido alguém ou teve medo de perder. A você, idosa, idoso, que está enclausurado há 1 ano e pouco. A você que de alguma forma tem convivido com tanta dor, com tanta perda. Levantemos a cabeça e vamos à luta. Não podemos esmorecer diante das dificuldades, das quedas. E agora são muitas. Boletos, pagamentos, cobranças indevidas, outras até justas, mas que o momento não deixa, não permite. Você que está passando por dificuldade, que neste momento de todo esse enclausuramento, neste momento que você ficou em casa, você sentiu o impacto de aprender com a convivência com o outro. Todos nós estamos um pouco adoecidos. Adoecidos nós já estávamos há muito tempo, mas agora muita gente aumentou esse adoecimento. Procure ajuda. Estamos no Centro Médico à disposição. Queremos ajudar você a ser melhor. Queremos ajudar você a levantar a cabeça e aliviar algumas dores. Queremos ajudar você a fazermos a reconstrução deste país para um mundo melhor, que é o que no fundo nós buscamos. Eu sou Jorge Trajano e eu tenho um sonho de ver a nossa comunidade cada vez com uma qualidade de vida melhor. Muito obrigado. Tudo de bom. Muito obrigado. Obrigado.